Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Daniel Estevão, apresentador do podcast Vozes Negras de Campinas. Eu sou um homem de pele preta, cabelos raspados, 1,76 m, tenho 52 anos e é uma alegria enorme estar aqui para mais um episódio desse nosso projeto que nasceu da parceria entre a Prefeitura de Campinas e a Câmara Municipal. E terminando a minha audiodescrição, eu estou usando uma camiseta polo, ou melhor, uma camiseta polo azul e uma calça preta. Voltando à nossa descrição, esse é um projeto que integra o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras na Gestão da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e que se propõe a algo muito maior do que entrevistar, registrar memórias, celebrar trajetórias e construir referências que iluminem o presente e abram caminhos para o futuro. O podcast Vozes Negras de Campinas chega ao seu último episódio da primeira temporada, com a força de um projeto que nasceu para transformar, registrar e dignificar as histórias de lideranças negras que ocupam e constroem a gestão pública municipal. Essa iniciativa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Campinas e a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, representa muito mais que uma série de entrevistas. É um marco político, histórico e afetivo. Ao dar visibilidade às trajetórias de servidores e servidoras negras que assumem funções estratégicas, o projeto reafirma o compromisso institucional com a equidade, reconhece talentos que já atuam há anos, silenciosamente, e celebra o protagonismo que molda, com coragem e inteligência, o cotidiano da administração pública. Esse podcast é um arquivo e memória, é ferramenta pedagógica e espaço de afirmação, e é o reconhecimento de que construir políticas públicas antirracistas também exige contar histórias, produzir referências e fortalecer a representatividade que inspira novos caminhos. E hoje nós temos o prazer de receber aqui uma mulher que é força, raiz e movimento. Uma liderança que atravessa a saúde pública, o movimento negro, os espaços de participação social, a luta sindical e religiosa. Seja bem-vinda, Tereza Aparecida Raimundo. Como é que você está? Olá. Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Seja muito bem-vinda, Tereza. Muito obrigada, agradeço pelo convite, né? Vou iniciar me apresentando. Eu sou Tereza Raimundo, né? Fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher preta, né? Estatura aí de média, né? Mediana, né? Uso tranças, né? Estou de óculos, uso óculos, estou vestida de roupas brancas, né? E brancas hoje porque hoje é sexta-feira, então aproveito para saudar a minha ancestralidade, né? E pedir a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais, porque é dessa forma que eu sempre me apresento diante da minha religiosidade. Muito bem, é isso. Bom, bora começar essa prosa, Tereza. Você nasceu e cresceu na Vila Teixeira, certo? Isso. Território marcante da identidade negra aqui em Campinas. Como é que esse território, esse lugar, essa rua, essa comunidade moldaram quem é você hoje? Costumo falar que, para mim falar quem eu sou, eu sempre lembro da onde eu vim, né? E da onde eu vim é desse lugar, Vila Teixeira, que é um espaço preto, né? Vila Teixeira é bastante conhecida por conta do samba da vó Tiana, né? Dona Sebastiana era nossa vizinha. Então, eu sou Tereza, sou a filha caçula da Dona Dita e do seu tio Raimundo, a filha caçula de 3 irmãos, né? Eu sou a raspa do tacho, que assim a gente sempre falava, né? E por ser a filha caçula, foi lá que eu aprendi o que é coletividade, né? Viver em comunidade. Então, aquele espaço da Vila Teixeira, aquela comunidade, ela representa muito,
né? Representa muito na minha vida. Não consigo cortar o cordão umbilical. Então, até hoje as pessoas perguntam de onde você é. Apesar de eu ter um grande carinho pelo meu espaço de hoje, que hoje eu resido na região do Campo Grande, né, no Parque Itajaí, mas eu vou ser sempre a Tereza da Vila Teixeira, porque a raiz que a gente tem ali é muito forte. Então, não só eu, mas aquele bairro é algo que nos une, né? Então, minha família toda, a gente não desapega. Nossa casa está ali, né? Apesar dos nossos pais já serem falecidos, mas a gente ainda mantém o imóvel. Hoje tem uma sobrinha que mora na casa. Então, assim, não tem possibilidade nenhuma de venda. A casa está lá, que é a casa da família, exatamente a casa da família, que é onde a gente se reúne para passar Natal, Ano Novo, e é as nossas raízes. Coisa boa, coisa boa. 3 irmãos, caçula, né? Exatamente. Uma caçula de 3 irmãos, filho da Benedita e do Sebastião. Quais são as memórias que essa tua família numerosa, né? Quais são as memórias que você tem e que você pode dizer, não, olha, esse elemento, esse episódio ou esse contexto contribuíram para eu ser a lutadora, a militante, a trabalhadora da saúde que você é hoje? Olha, da saúde, eu vou começar com uma conversa que eu sempre falo para todos, né? Eu costumo falar que eu sou a sem educação da família. Minha família toda, ela é da educação, então as minhas irmãs, elas são do Estado, né? Então uma foi professora, uma trabalha até hoje na diretoria de ensino, tive irmã na secretaria na secretaria de escola, mas a única que foi para a prefeitura de Campinas e para a saúde foi eu, né? Então, a minha mãe, quando eu nasci, como eu sou a filha mais nova, quando eu nasci minha mãe já tinha 42 anos na época, né? Então, ela depositou muita coisa em cima de mim. Então, era assim, você já está vendo toda a trajetória da sua família, então eu quero que você seja diferente. Então foi mais ou menos dessa forma que eu fui moldada. E como qualquer outra família, né, de menina preta, a gente é criado para não errar, né? Então a gente carrega. Então acho que é muito marcante na minha família essa coisa da honestidade, de ter que correr atrás, de ter que trabalhar, né? De corre atrás, faz um concurso público para nunca ficar desempregado, porque pelo concurso público você entra por conta das suas qualidades, por conta da sua competência e não por conta da sua aparência, né? Porque a gente tinha muito, né? Emprego ficava lá, né? Eu sou da época que ainda tinha lá aquele lembretinho no jornal, boa aparência. Então, a minha mãe, ela sempre se preocupou muito com isso. Então, era estuda. Tudo que você tentava fazer, falar para ela, falava assim, estuda, porque se você estudar, você tem um bom emprego. E se você tem um bom emprego, você vai conseguir alcançar tudo o que você deseja. Então, era sempre esse recado. Então, toda vez que eu penso em desanimar, né, eu lembro ali da voz da dona Benedita falando, né, estuda, corre atrás. Né? Você busca forças na ancestralidade. Totalmente. Na ancestralidade é onde eu consigo ter essa fé, essa questão mesmo da força de continuar batalhando, porque não é fácil, né? Nunca foi fácil. E aí também era uma outra coisa que minha mãe sempre me falava, que eu acho que eu trago isso comigo, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas toda vez eu lembro porque ela falava, né? Quando eu reclamava, ela falava, mas quem falou pra você que ia ser fácil? Olha no espelho, você é uma menina preta. Nunca vai ser fácil pra você. Choque de realidade, né? E aí eu fico pensando, minha mãe foi uma mulher que nasceu em 1934, faleceu em 2007. E as falas dela, ainda hoje, é uma fala presente. Né? É uma fala bem presente porque é isso. Pra gente é nunca fácil, né? E eu me vejo sempre nesse lugar de ter que estar sempre batalhando, de ter que estar sempre provando que eu sou boa, que eu tenho condições, que o que eu estou falando é realmente o que acontece, né? A gente está sempre que esses espaços que a gente tem que adentrar é muito difícil, né? Enquanto mulher preta, ele é muito difícil, mas a gente entra, né? Aquela coisa, né? Antigamente a gente também metia o pé na porta, hoje a gente
a gente conversa e convence que a porta tem que ser aberta. Né? Cansamos já de meter o pé nela. Hoje, o uso das estratégias, né, a gente percebeu que são mais importantes. Sim, né? Mais importante. Exatamente. Ô, Tereza, no nosso papo de bastidores, né, você traz como um elemento muito importante na sua formação a sua identidade religiosa. Né? Como é que a sua identidade religiosa fortalece a tua caminhada? Falo que ela fortalece porque é a fé, né? Eu acho que a fé, ela nos conduz. Então, eu sou candomblessista, né? Com muito orgulho. Né? Sou Fomotinha de Opará, sou filha de Dona Oiace Tata Quejesse. Nossa comunidade é o Ilê Assede Ansan, de Araras. Então, é uma comunidade assim, excepcional. Um espaço sagrado, um solo sagrado. Não gosto de falar muito de lá porque assim, toda vez que eu falo eu me emociono. É um lugar onde eu piso e eu esqueço do mundo lá fora. Como que eu posso dizer? É um templo, é tudo de maravilhoso. E é ali que eu me recarrego, é ali que eu trago essa força, porque também, para além da questão da religiosidade, né, os meus pais ancestrais, eles são de luta, né? Então, o Tata Quejesse, ele também o nome dele é Elvio Mota, ele trabalha no MDA, né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Minha mãe, Dona Oiace, ela foi uma das lideranças da primeira marcha de mulheres negras, então a gente carrega também essa força que nos traz para a luta. Então, ali naquela casa, além de ser esse espaço de cuidado, né, do sagrado, também é um cuidado político, um cuidado da ancestralidade mesmo, onde a gente nos afirma enquanto pessoas pretas, enquanto necessidade de ir para a luta, mas ir para a luta no diálogo, né? Estar nos espaços fazendo essas discussões que são de profunda importância para nós. Para a comunidade. Para a nossa comunidade, exatamente. Muito bom. Tereza, você é uma profissional da saúde, né? Sim. Uma servidora pública da saúde da cidade de Campinas. Você começa essa trajetória lá no final dos anos 90 e no ano 2000 você acessa o serviço público via concurso público. Sim. Como auxiliar de enfermagem. Você já explicou um pouco o que te fez, o que te moveu, né, para seguir esse caminho, né, que foi a influência da sua mãe e tudo mais. E você citou que o seu povo é tudo da educação e você enveredou para a saúde. O que te fez escolher esse caminho? O que me fez, na verdade, foi uma pessoa que foi muito importante da minha vida, que foi minha ex-sogra. Olha as referências, sempre as referências, né? A minha ex-sogra, Fátima Meleci, é uma mulher preta, enfermeira. Na época ela trabalhava na prefeitura também, né? E aí ela falava, né? Eu tinha terminado o ensino médio, 92, não tinha condições de fazer uma faculdade. Eu fui fazer o curso de técnico de contabilidade, porque eu queria estudar. Não tinha condições de fazer uma faculdade, naquela época a gente não tinha essas questões, as facilidades que hoje tem, né? Para além de bolsa ou outros financiamentos. Então a gente não tinha tanto acesso assim. Então o que eu fiz? Fui fazer o curso de técnico. Fiz o curso de técnico e nesse período eu comecei a trabalhar na escola Aníbal de Freitas, na secretaria da escola, né? Aí conheci meu ex-marido e aí minha ex-sogra, ela era da enfermagem. Então ela falava assim pra mim, vai fazer enfermagem, vai fazer auxiliar de enfermagem, porque daí você não fica desempregada. E eu, não quero isso pra mim. Mas ela ficava insistindo, eu falei, vou lá fazer o curso. Eu falei, é fácil, eu vou, presto a prova na Unicamp, né? Que era a prova de auxiliar de enfermagem. Falei, presto a prova, não passo, resolvido o meu problema, não magoou ninguém. Fui lá, fiz a prova, passei entre os primeiros 40 alunos. E aí não teve jeito, se eu passei, eu tive que fazer o curso de enfermagem. Uhum. E aí quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, eu me encontrei. Dali eu fiz o curso de enfermagem, né?
Eu acho que a penúltima turma da Unicamp a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, depois foi extinto, né? Depois só começou a ser o técnico. Aí daí eu terminei o curso, fui trabalhar na PUC, aí eu prestei o concurso. Também achei que não ia dar em nada, porque foi bem naquela época do Chico Amaral, né? Assim, tô falando meia idade já, né? Mas tranquilo. E aí, por conta disso, eu fui, prestei, eu falei, vou prestar por prestar, né? O não a gente já tem. E aí eu consegui também uma boa colocação e daí eu ingressei na Prefeitura de Campinas. Olha só. Né? E ao entrar na Prefeitura de Campinas, que aí foi toda uma mudança, porque eu já militava, eu já fazia no ensino médio, né? Eu já participava de algumas coisas, mas quando eu entro na Prefeitura, a hora que eu entro, eu começo a conversar com algumas pessoas que eram na época do sindicato, né? E a primeira coisa, entrei numa semana, na semana seguinte já estava lá, filia-se ao sindicato, tralalá. E aí eu comecei a me envolver e entender que não bastava só estar trabalhando, a gente tinha que estar envolvido em alguns espaços para que a gente pudesse, de fato, né, fazer a luta. Espaços de luta. Sim. Espaços de luta. Você traz um elemento aí que eu acho que é muito importante a gente sempre mencionar, sempre lembrar para os nossos ouvintes, né? Os nossos servidores já sabem disso, né? Às vezes nosso público que não é servidor não sabe, né? Como é que você se torna um servidor público? As pessoas que passaram aqui por esse espaço, em sua maioria, são servidores que acessaram por meio de concursos públicos, né? O concurso público, ele democratiza o acesso ao serviço público. Exatamente. Você faz uma prova, você é aprovado, você tem que cumprir naturalmente alguns requisitos, né? Mas ele te garante uma vaga independentemente da sua aparência, independentemente da sua origem. É sempre bom destacar, né, a importância que tem o concurso público, né, para que a gente ocupe esses espaços. Mas voltando ao seu trabalho, você se destacou naturalmente no seu trabalho. Hoje você coordena diretamente a área de saúde mental do Itajaí. E eu quero saber, o que tem de mais importante nesse trabalho? O que você faz exatamente nesse trabalho? Explica para o nosso público e o que é tão importante. Falou que é saúde mental, isso já fala por si só, né? Porque a questão da saúde mental hoje é uma questão de uma complexidade gigante, né? Mas fala sobre isso. Na verdade, não é bem coordena, né? O que acontece? A gente tem aí as unidades básicas, né? Que são os centros de saúde, e dentro da secretaria, e cada centro de saúde tem ali, digamos assim, autonomia de organizar o seu serviço para melhor atender a população. No centro de saúde do Itajaí, então a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de saúde mental. Então, nessa equipe de saúde mental é onde eu sou a principal responsável, né? Então, por que eu me coloco enquanto a responsável? Porque acaba praticamente passando por mim as discussões, tanto dos atendimentos, né? Dos atendimentos com os pacientes, para poder estar chegando na equipe EMUT, né? Como para passar com os médicos, clínicos. Então, a gente tem uma equipe, a gente faz as discussões de matriciamento e eu sou a responsável para fazer essa organização, para fazer a roda girar, entendeu? Então, a gente precisa, dentro do que a gente tem, né, porque o serviço, a gente entende que em muitas situações ele é precário, né, por conta do número a quantidade de pacientes que nós temos por número de trabalhadores para atender. Então, nós temos, um psicólogo para trabalhar, que trabalha 12 horas somente na unidade, porque ele é 36 horas, como todos, mas ele atende 3 unidades. A gente tem uma psiquiatra que ela trabalha 30 horas semanais, que é a carga horária dela, só que ela atende em 3 unidades, que aí é a equipe EMUT. E aí as pessoas, elas chegam, e a gente precisa dar conta. Sem contar da questão do clínico também, né? Que o clínico atende tudo. Então, se a pessoa é hipertensa, é diabética, é o clínico. Se a pessoa está com questão de saúde mental, é o clínico. Se a pessoa está com queixa ginecológica, é o mesmo clínico. Então, a gente precisa gerenciar
todos esses atendimentos. Então, quando eu assumo essa questão para gerenciar a saúde mental, também porque eu faço, né, enquanto enfermagem, auxiliar de enfermagem, eu começo a fazer o acolhimento dessas pessoas e começo a perceber esse sofrimento que ele precisa da vazão. A gente precisa pensar em como ouvir e dar uma resposta para essa população, e nem sempre a resposta é uma medicação, né? E aí a gente começa a organizar a ponto de conseguir dar algumas respostas para que essa população não adoeça mais, para que essa população seja de fato ouvida, né? E a gente vem conseguindo dar conta disso, né? Então a gente tem vários projetos lá no Centro de Saúde de Itajaí. Então essa questão da saúde mental é uma, porque geralmente o que a gente tem, né, em todos os lugares, a reclamação maior é essa, né? Não tem, ninguém ouve porque não tem psicólogo, porque psicólogo ainda é uma profissão muito... é caro, né? Então as pessoas, elas procuram o centro de saúde. As pessoas que precisam de um psicólogo, elas procuram o centro de saúde, porque nem todo mundo tem condições de fazer uma terapia de fato no particular, né? Para além das outras coisas. Então a gente tenta, dentro da nossa unidade, com os nossos pacientes, organizar para que ninguém fique desassistido, né? E isso vem dando certo. Então a gente tem ali controlado, então eu sei todos os pacientes. E aí legal porque como é uma coisa minha também, então a gente meio que organiza. Então eu tenho planilha, eu tenho todos os pacientes que fazem uso, então eu conheço a história, eu tenho esse tempo, então consigo conhecer a história de cada um ali que passa, e a gente consegue dar um auxílio. Então quando a pessoa entra em algum tipo de sofrimento, a gente já consegue intervir, né, pelo fato de conhecer, de estarmos... Vínculos, né? Tem vínculos. Sim, né? E os médicos também acabam com isso, né, ficando mais próximo. Chega alguma coisa, a gente não fica aí 2, 3 meses para poder passar num atendimento, né, e resolver. Muito interessante, muito legal. E conta para nós como é que é esse atendimento inicial por aplicativo que você menciona na nossa conversa de bastidor. Então, esse foi um projeto que nós iniciamos mais ou menos em junho, né? Então, assim, paciente, a gente sabe da dificuldade que é o atendimento do SUS, e isso é em todos os lugares, né? Só que a gente começou a perceber que todo mundo trabalha muito e a sensação é que ninguém está fazendo nada, porque você atende, mas não consegue atingir os indicadores, não consegue dar conta, porque cada vez mais a população vai ficando SUS dependente. E aquelas pessoas, eu estou falando de um lugar, de um centro de saúde que fica na periferia, né? Estou falando da unidade onde eu trabalho, o Centro de Saúde do Parque Itajaí. Então ele é na região do Campo Grande, pega João Baido Lopes e segue reto toda a vida. Vai que vai. Então, como que uma pessoa consegue ter um atendimento? Não tem. Por quê? Porque a pessoa, ela vai trabalhar, certo? Então ela sai da casa dela, se ela trabalha, né? A gente está falando de periferia. Se ela vai entrar no serviço 8 da manhã, ela sai de casa às 6. Centro de saúde abre às 7. Ela sai do serviço 5 da tarde. Ela chega em casa de volta às 8. Centro de saúde fecha às 19. Que hora que ela passa? Ah, mas ela tem que cuidar da saúde. Não cuida. Porque quem que vai faltar do serviço para agendar uma consulta? Não tem como. Exatamente. Você vai quando? Você vai quando você tá ruim. Daí quando você tá ruim, você lota a UPA. Porque e aí você quer para ontem, porque você está no extremo. Então, a gente, né, eu com um grupo de pessoas, a gente visitou algumas unidades para ver como cada um atendia o seu acolhimento. E aí, a gente pensou dessa forma, de fazer esse atendimento inicial pelo WhatsApp. Então, como que funciona? Né? Aí, isso é para a nossa área de abrangência, né? Todos os centros de saúde, não sei se vocês sabem como que funciona, mas cada centro de saúde tem uma área de abrangência, né? Então, a nossa área de abrangência, a gente faz isso. O paciente, ele é da nossa área de abrangência, está no seu cadastro, o endereço tudo certinho. Ele manda uma mensagem pelo WhatsApp. Como nós não temos pessoas o suficiente, porque o mesmo auxiliar técnico de enfermagem que atende a porta é quem atende o WhatsApp, né? Então, a gente não aumentou o número de pessoas para fazer isso. Então, a gente coloca lá a mensagem automática que a resposta vai ser ali mais ou menos em 5 dias úteis, mas é para coisas que não são tão urgentes. Então, alguém precisa, por exemplo, eu preciso renovar minha receita, né?
Ele vai mandar uma mensagem, a gente vai acolher e vai encaminhar para o médico, para que o médico faça os procedimentos. Ou então eu preciso agendar uma consulta para ver o estado dos meus exames. Então ali a gente consegue. Tá com alguma queixa? Não estou com queixa nenhuma. Eu só preciso ver o resultado dos meus exames. Então ele não vai precisar faltar do serviço para ir lá agendar uma consulta. Aí ele vai marcar essa consulta por telefone. E às vezes são... E por que isso facilitou bastante também? Porque antes as pessoas elas iam para o atendimento do dia e aí você ficava lá no acolhimento horas e horas aguardando, porque fica todo mundo junto. Fica aquela pessoa que só precisa renovar uma receita esperando junto com aquele que está com uma dor. Puxa vida. Fica todo mundo junto, porque o pronto-socorro demora 12 horas. Você vai no posto de saúde para passar. Aí no posto de saúde você atende pessoas que estão infartando, pessoas que estão com pressão alta, e aí ficava todo mundo junto, né, para passar nessa triagem. Então demorava. Então com isso a gente conseguiu, conseguiu dar uma melhora no atendimento e qualificar também. Porque com isso você consegue, tendo menos pessoas aguardando para ser atendido, você consegue fazer um atendimento com melhor qualidade. Certeza. Porque como você vai fazer alguma coisa com qualidade, tendo 50 pessoas ali fora para você atender, né? E você tá vendo o relógio passando, seu plantão acabando e um monte de gente. Então, com isso, a gente conseguiu tirar muita gente da porta do centro de saúde. Maravilha. É o princípio da eficiência, né? E é o princípio do uso também, né, da tecnologia, né, para um fim maior. Sim. Né? Isso é muito importante. É a humanização, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa realmente na humanização do serviço. Porque a questão da saúde, né? A gente não entende saúde só como ausência de doença. A gente entende saúde também como dignidade. E aí, você ter que faltar do seu serviço para agendar uma consulta, né? Você perdeu o seu trabalho só para agendar, né? Então, você não vai cuidar da saúde, você não vai ter uma dignidade, você vai perder o emprego. Quando você perde o emprego, teoricamente você perde a dignidade, até porque nós também somos aquilo que nós produzimos, né? Quando a gente se apresenta, a gente geralmente se apresenta pelo cargo, pela nossa profissão. Então o trabalho ele é importante, ele é a nossa dignidade. Com certeza. Bom, o teu trabalho, né, a tua atuação vai para além da sua atuação ali no seu local inicial de trabalho, né? Você, por exemplo, representou aí os trabalhadores em conferências nacionais de saúde. Sim. Né? O que significou para você ocupar esse espaço e quais foram as pautas que você levou para essas conferências? Olha, eu participei das últimas 3 conferências de saúde e eu tive a oportunidade de estar na nacional, né? Importante a gente entender que as conferências, elas são várias etapas, então a gente passa por votação para ser na etapa municipal, aí você é votado entre os pares, depois você vai para regional, para estadual e para ir para nacional, né? Então, realmente é bastante significativo, porque quando você chega nesses espaços, você acaba levando aquilo que o trabalhador, né, que nem no caso, eu estou representando também o trabalhador, eu faço um papel nessas conferências, um papel que eu uso os dois lados, porque eu sou trabalhadora, mas eu também sou usuária do SUS, então eu consigo, né, ver os dois lados da história, porque eu também moro na periferia, então eu consigo transitar em todos os espaços nessa questão. E aí quando você está numa conferência para discutir políticas públicas, porque o que é decidido lá na Conferência Nacional impacta diretamente no nosso trabalho aqui, na ponta, né? As decisões dentro das conferências é o que impacta nosso trabalho. Então, tudo, desde o financiamento, do que vem, do horário que tem que fazer, né? Da quantidade de horas, do tempo de atendimento de uma consulta, tudo isso são demandas que são discutidas dentro da Conferência Nacional, né? Criação de um ambulatório, de um espaço, tudo isso são decisões tiradas dentro do Conselho Nacional, que tem que vir para o município, então isso atinge diretamente, né, nós, tanto trabalhadores como os usuários do SUS. Perfeito. Você é uma mulher múltipla, né? É uma mulher de múltiplas
atividades, de múltiplas ações, né? Então a gente já falou do teu trabalho, né, no seu local primário, né, ali de atuação, a sua participação nas conferências, e você também tem uma trajetória marcante no sindicalismo, né, inclusive ocupando postos de gestão. Conta para nós como é que se deu essa sua entrada nesse universo, né? O que te levou à luta sindical? A luta sindical, eu acho que ela chegou no momento da minha vida, esse momento que eu entrei na prefeitura. Eu entrei na prefeitura de Campinas num momento, como que eu posso dizer? Foi um momento bastante complicado para nós servidores. Foi no momento que a gente teve nosso primeiro desconto salarial, né, na época da Isalene. Então, assim, os mais velhos de prefeitura talvez lembrem um pouco disso. Então, nós tivemos uma greve histórica, que foi a greve de 47 dias, e que tivemos desconto de salário. E a partir daquele momento eu entendi que não era só estar, né? Tinha que estar participando realmente, né? Porque a luta individual ela não constrói, a luta ela tem que ser coletiva, né? E as nossas perdas naquele momento, ela foi porque foi havendo um desgaste e as pessoas foram ficando sozinhas. Então, quando eu vou para o sindicato naquele momento, foi realmente pensando nessa questão da construção e o quanto que eu tinha para colaborar, né, na construção. Estava nova ainda na prefeitura, acho que eu estava com uns 3 anos de prefeitura, então eu estava com todo o gás, né, para estar fazendo esses enfrentamentos. Isso foi muito importante, porque eu consegui percorrer em vários lugares, eu consegui entender melhor o que era saúde, né, o que é a prefeitura, como que funciona esse mecanismo, né? Porque não é de todo ruim. Às vezes o funcionário fala, olha, a prefeitura de Campinas nada funciona. Funciona. E funciona muita coisa. E aí quando você para pensar, né, funciona muita coisa, né? Mas existe outros mecanismos, só que a gente precisa estar sempre em movimento. Porque se a gente não brigar pelos nossos direitos, eles vão diminuindo, né? E o sindicato, ele está aí para isso, né? O sindicato ele faz parte, então todas as lutas, e não é só o sindicato dos municipais, eu acho que isso daí é histórico, né? Tudo que se conseguiu hoje em questões trabalhistas foi através da luta, nada é dado. Nada né? é de graça. E, então, esse momento foi um momento muito importante, eu acho que ali foi aonde virou a chave, sabe? Para mim criar essa vontade de me movimentar cada vez mais e de fazer valer os meus direitos. Muito bom, excelente. E a gente segue na trajetória da Tereza. A Tereza foi candidata a vereadora em 2008. Sim. Né? Você sentiu esse desejo, né? Assim como é perceptível, né? Você tem no seu DNA essa coisa da luta, né? Da busca pelos direitos e tudo mais. E aí em 2008 você busca uma vaga, né, no legislativo da cidade. Você também tem uma atuação na UNEGRO. Isso. Né? A sua atuação na UNEGRO, inclusive, né, e vamos destacar, né, a sua atuação como liderança da UNEGRO, eu acho que traz um reforço muito grande nessa tua luta, na sua identidade, né, e eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o seu trabalho. Antes de mais nada, né, para os nossos servidores, os nossos ouvintes que não sabem o que é a UNEGRO, né, explica o que é a UNEGRO e qual que é o seu trabalho lá. Tá. A UNEGRO, né, é a União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, é uma entidade de movimento negro. Ela foi fundada em 88 na Bahia, né, e ela está praticamente no país inteiro, está em todos os estados. Então em todos os estados nós temos núcleos da UNEGRO, e é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária. E através dessa entidade, né, é onde a gente consegue estar fazendo essas discussões para construir as políticas públicas. Né? Então a gente tem um histórico de estar à frente de diversas lutas. Então a UNEGRO, né, através de seus representantes, lógico, estávamos junto na construção do Estatuto da Igualdade Racial, nas leis de cotas. Então a gente é uma entidade bastante atuante, né? É uma das entidades mais antigas, MNU é a mais velha, né?
mas a UNEGRO também é uma entidade, uma das mais antigas entidades nacional. E hoje nós também estamos em vários espaços, né? Hoje nós estamos no Conselho Nacional de Saúde, né? Nós estamos no Conselho no Conselho da Igualdade Racial, porque como é uma entidade da sociedade civil, então nós ocupamos os espaços do Conselho porque nós entendemos que é nesses espaços que são os espaços para que sejam discutidas essas políticas públicas, que é o que vai realmente fazer a diferença na vida da nossa população, no caso, da população negra. Excelente. Tereza, isso você tem, né, uma série de perfis, você desenvolve muito trabalho. Aqui nas minhas anotações a gente tem outras coisas também, conselho, né? O Conselho Municipal da igualdade racial, enfim, né? Você tem outras bandeiras também que você desenvolve. Você atua, por exemplo, nas bancas de heteroidentificação, né? Dos concursos públicos da Prefeitura de Campinas e também no grupo de lideranças negras. Aliás, nós, né? Nós estamos aí no grupo de lideranças negras, de desenvolvimento de lideranças negras na gestão, né? Inclusive esse espaço aqui, esse trabalho que a gente está fazendo, está relacionado a isso. Como é que você enxerga esses espaços, né? E qual que é a relevância para as políticas afirmativas? Olha, esses espaços, eles são de extrema importância, porque o que acontece? Quando você fala em lideranças negras, né, primeira coisa que vem na cabeça quando se fala em liderança, você pensa só na chefia. Né? E lideranças realmente nem sempre é chefia. Muito, né? Bem lembrado. A pessoa que é uma liderança, nem sempre ela está ali no poder. Seria legal se tivesse, mas nem sempre ela é quem está ainda, né, com o poder da caneta. Né? Então, esse espaço aqui, e esse espaço que a gente vem construindo enquanto lideranças negras, é para que a gente consiga estar trazendo essas pessoas, e como eu, que tem um trabalho dentro da prefeitura, que faz faz a diferença, né? E que fica lá quietinho, no seu canto, né? Sem holofortes, porque não faz parte da gestão. Então, quando a gente trabalha as lideranças negras, também você acaba trabalhando a autoestima da pessoa. Porque você coloca, olha, o seu trabalho ele é importante. O que você faz, ele é importante. Ele é importante para a prefeitura, ele é importante para a população, ele é importante para o povo preto, porque a gente acaba sendo uma referência. Então as pessoas, elas te olham e falam, né, eu quero estar ali também. Então isso faz toda a diferença, né? E aí quando você tem um projeto como esse, e aí é minha opinião pessoal, significa, né, que nem quando Campinas assina aí a carta antirracista, quando você tem projetos específicos, significa você falar, sim, racismo existe. E nós estamos correndo atrás para reparar. Nós estamos tentando fazer a reparação. E a reparação, a gente sabe que ela não vai chegar do dia para a noite. Porque tudo isso não foi do dia para a noite, né? Foram muitos anos de racismo e ele não vai acabar. Mas a gente tá dando oportunidade para que a gente comece a mostrar para aquela coisa que a gente tinha lá atrás, aquele quadradinho no jornal, né? Boa aparência, né? Ele seja de fato esquecido e mostra a competência. Então, esse projeto Lideranças Negras, eu acho que ele vem trazendo isso, né? Competência. Não questão de aparência, porque assim, desculpa, mas eu me acho linda. E você com certeza. Mas não aos olhos de todos, né? Eu sei, né? Mas a beleza, ela não é tudo. Só que eu também não preciso não estou onde eu estou por conta da beleza. Eu estou por conta da minha competência. Exatamente. A minha trajetória, né? Ela foi criada, ela foi construída, né? Então eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho mesmo do que eu faço. Tenho orgulho da onde eu venho. Eu sempre falo, né? Que nem agora eu estou na CIP, que é uma comissão intersetorial de políticas de promoção de equidade do Conselho Nacional de Saúde.
E aí, a gente teve uma reunião agora no final de novembro, e quantas pessoas começam a se apresentar, né? Cheio de doutores, né? De mestrandos. Eu me apresento, sou Tereza auxiliar de enfermagem. Porque eu não tenho que ter vergonha da minha origem, né? Porque eu consigo me entender enquanto uma mulher preta e uma mulher preta em movimento, né? Uma liderança. Eu tive o meu sonho, eu posso falar que eu tive muitas pausas na minha vida, mas eu nunca parei. Isso é o melhor. Tereza, falando em pausas, a tua história com a educação é cheia de encontros, pausas, retomadas, resistências, né? Você me contou, né, que você tentou contabilidade, enfermagem, serviço social, e não era o momento, né? E as condições para você finalizar esses cursos não estavam dadas naquele momento. Hoje você está concluindo psicologia. Exatamente. Dentro de muito pouco tempo você será uma psicóloga, que é um profissional tão escasso e tão necessário, né, no serviço público, sim, no SUS, que é muito importante que a gente frise aqui, né, a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, que apesar das falhas, das dificuldades, é um serviço que atende a nossa população e é um serviço que praticamente não existe em outros lugares, né? Então, são profissionais que devem estar presentes ali no SUS. O que significa para você, uma mulher preta, filha da Vira Teixeira, filho da Dita e do Sebastião, se tornar uma psicóloga? Ser uma psicóloga preta. Eu acho que isso é a conclusão, sabe? A conclusão de um sonho. E como eu disse assim, né? Eu nunca parei, eu tive as pausas, né? Então, infelizmente, eu tentei enfermagem, eu tive que parar por conta da questão do financeiro. E as pessoas falam assim, mas você é preta, nunca conseguiu? Mas eu já ouvi muito. Mas você luta por cotas e nunca conseguiu cotas? Não, eu nunca consegui cotas, porque as cotas, além da cor da pele, tem a questão social, né? E aí, trabalhando na prefeitura de Campinas, só que eu sozinha, né? Porque sou separada, né? Agora eu tô casada, mas durante muito tempo pessoa separada, sem filho, morando sozinha, e subentende que você tem condições, né? Mas não entende que você, enquanto uma pessoa preta, o que é seu não é seu. Tem as barreiras, por muitas vezes invisíveis, mas estão lá. Invisíveis, porque você tem família para ajudar. Você não tem filho, mas você tem irmão, você tem sobrinho, você tem família, você tem, né, pessoas no qual você ajuda. E aí eu sempre esbarrei, né? Tentei fazer serviço social, estava ali não era o que eu queria, mas era o que eu conseguia, né? Realmente por conta de questões financeiras. Só que quando meu irmão adoece, eu larguei tudo para cuidar do meu irmão. E larguei, não pensei duas vezes, né? Larguei faculdade, só não larguei serviço porque alguém tinha que me sustentar. E esse alguém era você mesma, né? Mas, e aí, né, quando eu começo a fazer o curso de psicologia, eu entendo que era isso, né? Falei, não foi, mas agora vai. E me tornar uma psicóloga, né? Eu comecei a perceber que eu já era uma psicóloga pelo que eu faço, pelo que eu atendo, né? Eu só precisava da prática, eu só precisava da técnica. E hoje, fazendo o curso de psicóloga, né? Hoje, terminando essa graduação que, né, os orixás permitindo, e vai permitir, eu termino em julho, né? Em julho, estou caminhando aí para o 10º semestre. Eu consigo perceber o quanto que eu já fazia, só que hoje, aprendendo as abordagens, eu consigo fazer muito mais. E aí tem uma frase, não sei se eu vou lembrar exatamente como da Cida Bento, que eu adoro, né? Que ela fala que a educação é a herança daqueles que não tiveram dinheiro, né? É uma coisa assim que ela fala. Não me recordo exatamente, mas é algo nessa linha, que estudar a educação é a herança, é o que é daqueles que não... A herança de quem não foi herdeiro, algo assim. Uhum. E aí eu me vejo dessa forma hoje. Hoje eu estou tomando posse da minha herança. Hoje eu estou estudando, né? E me tornar psicóloga hoje, com essa questão da saúde mental gritando,
ela também é um diferencial, porque estamos se quebrando tabu também. Porque, em primeiro lugar, psicologia, não tanto quanto medicina, mas é para elite. Hoje o pobre não tem condições de passar por um psicólogo. Porque mesmo que você fala, no SUS, como eu falei no começo, é 36 horas, né? Uma profissional é uma única, no máximo 2 pacientes por cada EMUT, né? Para atender ali 3 unidades. Então ela fica, nem no caso da nossa unidade. É uma profissional para ficar 12 horas numa unidade por semana. Você acha que em 12 horas ela consegue atender adulto, criança, idoso, homem, mulher, né? Não tem condições. Se você vai, tem preço, tem valor social. Mesmo valor social. Quem hoje, pobre, né, tem condições de desembolsar ali R$300 por mês num valor social, porque no mínimo que se paga por sessão é R$80, é R$100, falando de valor social. Então é uma realidade muito distante. Então eu acho que estar nesse momento falando, porque assim, sem contar as dores do nosso povo preto, né? Porque a gente sempre se escondeu, a gente sempre teve que ser forte, ninguém nunca deixou a gente chorar. Então eu acho que fazer esse curso nesse momento, fazer essas discussões e ser uma psicóloga preta, eu acho que ela dialoga direto com as minhas raízes, com aquilo que eu sou, aquilo que eu entendo por Tereza e o que eu pretendo para mim. Coisa linda que você trouxe pra gente aqui. São sonhos, né? São sonhos. E pra gente finalizar, porque o nosso tempo já acabou, por incrível que pareça, eu sempre peço para que os nossos convidados, as nossas convidadas, porque se você está aqui, é porque nós reconhecemos você como uma liderança. Obrigada. Uma liderança potente, né? Uma liderança importante. E você é inspiração, né? Deixa um recado para os servidores, para as servidoras, né, que estão chegando no serviço público, que querem trilhar, né, um caminho como a Tereza está fazendo. Deixa um recado para essas pessoas, deixa uma mensagem para essas pessoas, para a gente finalizar. Tá. Eu penso assim, as pessoas que estão chegando hoje, né, acho que a gente precisa entender como que é o serviço. Eu acho que em primeiro lugar tinha que entender, conhecer a cidade. Para a saúde, território. exatamente, conhecer o SUS. O SUS é lindo, eu sou apaixonada pelo SUS e entender que nós estamos cuidando de vidas, né? É trabalhar com a questão da humanização, né? Não são números, a gente não precisa ser só números, a gente pode sim fazer a diferença. E eu entendo que se nós fizermos a diferença, eu acho que fica tudo mais leve, porque quando a gente faz com qualidade, a gente consegue dar conta do trabalho, porque ele é pesado, né? Não é fácil. Mas eu acho que quando a gente consegue saber aquilo, a gente coloca amor naquilo que a gente está fazendo, eu acho que consegue ser um pouco mais leve. O fardo fica mais leve. E aí fica muito mais tranquilo trabalhar, porque a gente cuida de vidas, né? Tô falando do meu lugar, né? Enquanto saúde. A gente cuida de vidas, e vidas importam. É isso. E vidas negras, pretas, importam muito também. Mais. E saúde mental da saúde preta, ela precisa ser discutida. Com certeza. Tereza, muito obrigado pela sua força, obrigado por compartilhar com a gente a sua história, obrigado pela sua entrega, né? Você é a prova viva de que liderança se constrói com coragem, com território, com fé, com comunidade e com trabalho cotidiano. Obrigado por compartilhar não apenas a sua trajetória, mas também as suas raízes. Bom, nós chegamos aqui ao encerramento com este episódio desta primeira temporada do Vozes Negras de Campinas. Uma temporada inteira dedicada a reconhecer, ouvir e celebrar a trajetória de lideranças negras dentro da nossa gestão pública. Ao longo desses episódios, nós caminhamos por histórias profundas, por desafios superados, por conquistas coletivas e por sonhos que seguem movendo cada uma das pessoas entrevistadas, como você, Tereza. Sim. Nós relembramos com carinho e respeito cada encontro. As narrativas que abriram a temporada, marcadas por coragem e ancestralidade.
Os relatos sobre o enfrentamento ao racismo institucional e a potência de ocupar espaços de decisão. A história de servidores e servidoras que transformam seus setores com inovação, humanidade e senso de missão. Os episódios em que refletimos sobre políticas públicas, educação, saúde, cultura e gestão. Sempre a partir das vozes que historicamente foram silenciadas, mas que aqui puderam ecoar com liberdade e força. E os diálogos que apontaram para o futuro, reafirmando que liderança negra não é exceção. É presença, é competência, é legado. Encerrar essa temporada é reconhecer que algo muito maior do que um conjunto de episódios foi construído. Nós construímos um espaço de memória que permanecerá vivo. Nós criamos caminhos para que novas pessoas se vejam, se reconheçam e se sintam convidadas a ocupar os lugares que são seus por direito. A cada pessoa convidada, nossa gratidão profunda. Vocês entregaram não apenas entrevistas, mas pedaços de vida. A equipe que esteve por trás desse projeto, produção, roteiro, comunicação, mediação, captação, apoio técnico, gestão institucional, nosso agradecimento emocionado. Sem o envolvimento cuidadoso de cada um, de cada uma, nada disso seria possível. Agradecemos à Câmara Municipal de Campinas, à Prefeitura Municipal de Campinas, à Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, ao Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados, à Secretaria de Saúde, né, que autorizou a presença da nossa querida Tereza aqui. E agradecemos também ao público que acompanhou, refletiu, compartilhou e compreendeu a importância desse movimento. Vocês dão sentido a tudo. Nós encerramos essa temporada com o coração cheio, sabendo que este é só o começo. Que venham novos episódios, novas histórias, novas vozes, porque todas elas importam, todas elas transformam, todas elas precisam ser ouvidas. Até breve.